Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Por vários sinais e sintomas, o Espírito Santo vive um momento muito singular, um momento muito singular em que parece estar reunindo, está conseguindo materializar atributos e capacidades que eram cronicamente decantadas, mas, infelizmente, por uma série de razões pouco implementadas. Hoje a nossa conversa orbita muito em torno dessa condição do Espírito Santo, todas as potencialidades do Espírito Santo que parecem estar encontrando um momento de afirmação. A nossa presença é do secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, com quem a gente passa a conversar agora. Secretário, grato pela aceitação do nosso convite de vir cá falar. E nós temos alguns dados que a gente está querendo aproveitar essa circunstância de o senhor tanto responder pela formulação do planejamento econômico, como também pelo trabalho com a elaboração do orçamento do Estado, né? E gostaria de começar a conversar com o senhor a respeito de alguns elementos bem básicos do orçamento do Estado, no que diz respeito ao o valor do nosso orçamento, uma decomposição básica de como se estrutura a nossa receita, a nossa despesa, para sabermos como é que essa coisa está sendo gerida. Tá bom. Prazer, Eustáquio, estar aqui com você mais uma vez no seu programa, uma alegria muito grande. E dizer que o Espírito Santo, ele adquiriu uma cultura de gestão responsável, da gestão fiscal responsável. Então, há 12 anos, é o único estado da federação que tem nota A perante a Secretaria de Tesouro Nacional. E o que significa ter nota A perante a Secretaria de Tesouro Nacional? Significa dizer que nós estamos racionalizando as nossas despesas e separando parte desse recurso para poder transformar em investimento e resultado para a população. Então, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela acompanha todos os estados e os municípios também, analisando 3 indicadores. Indicador de liquidez, para verificar se você tem em caixa recurso para poder fazer frente às suas obrigações, os seus contratos. Nós sabemos que o Espírito Santo, há 2 décadas atrás, ele não tinha recurso sequer para poder pagar o salário dos funcionários. Você se lembra disso? O segundo indicador é com relação à nossa dívida, nosso endividamento, com bancos e também com o governo federal, né? A dívida líquida do Espírito Santo no ano passado ela foi negativa. Significa dizer que nós temos uma poupança maior do que nós temos dívida. E o terceiro indicador, que é um indicador importante para a gente poder falar com a população capixaba, que é com relação à poupança corrente. O que é a poupança corrente? A poupança corrente é o que nós arrecadamos, a nossa receita corrente, deduzido a nossa despesa corrente. O que é a despesa corrente? É o que nós gastamos com a máquina pública, para manter a máquina pública, manter o serviço de educação, de saúde, de segurança, pagamento dos servidores públicos e o custeio da máquina. Para alcançar a nota A, a despesa corrente não pode ultrapassar 85%. Então, em regra, nós sempre ficamos abaixo disso nesses últimos 12 anos, sobrando 15% para poder a gente realizar investimentos importantes para poder melhorar a plataforma logística do Espírito Santo, para que a gente possa aproveitar a nossa vocação, a nossa posição estratégica. Então, o ano passado, por exemplo, a Secretaria de Tesouro Nacional divulgou que o Espírito Santo foi o estado que fez o maior investimento público entre todos os estados. 20% da nossa receita foi revestida para poder fazer investimento em saúde, educação, infraestrutura, logística, mobilidade. Então, esse é o resultado da nota A do Tesouro Nacional no dia a dia das pessoas. Então, há uma evidente conexão disso com as premiações recentes que sua pasta recebeu em âmbito estadual e nacional. É isso, assim, na verdade, a Secretaria de Planejamento ela faz o acompanhamento, o monitoramento, a gestão dos projetos estratégicos do governo do Estado. Aquilo que a gente definiu como prioritário, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja na segurança, esses projetos prioritários nós acompanhamos permanentemente
numa pirâmide de governança que na base dessa pirâmide está o nosso escritório de projeto com os escritórios de projetos de cada secretaria, os gerentes dos projetos onde nós acompanhamos diariamente. No meio da pirâmide estão os secretários, os gestores e a Secretaria de Planejamento, fazendo esse acompanhamento, monitoramento, identificando gargalos e superando gargalos. E no topo da pirâmide, o governador e o vice-governador, que uma vez por semana reúne os secretários para a gente olhar projeto por projeto. Isso fez com que nós, Eustáquio, nos últimos 5 anos, de 2019 a 2023, realizássemos 11 bilhões e meio de investimento com recursos próprios. Isso é um recorde no Espírito Santo, entendeu? É histórico no Espírito Santo. Você pode andar pelo Espírito Santo, você vai encontrar ações do governo do Estado em cada distrito do Estado do Espírito Santo. Então é essa governança, esse modelo de governança que foi premiado agora no Congresso Nacional de Gestão, Projetos e Liderança. Nós concorremos, Eustáquio, com corporações, grandes corporações nacionais, e ficamos, então, entre as 3 melhores classificados. Ficou Baterias Moura, o Governo do Espírito Santo e a CEMIG, uma empresa de energia lá de Minas Gerais. Centrais Elétricas de Minas Gerais. Centrais Elétricas de Minas Gerais. E aí, essa escolha é feita, 70% dos votos é uma comissão julgadora, uma comissão de especialistas da academia e da própria instituição, e 30% do público que participou desse congresso. E o Espírito Santo, então, saiu vencedor e ganhou a premiação de melhor escritório de projetos do Brasil. E digamos assim, como é que é a expressão que a gente usa, coloquial, de gruja ainda tão bem ranqueado na educação? Ranqueado na educação. O Espírito Santo ele tem alcançado nos últimos anos, né, por conta dessa capacidade de resposta e de investimento, resultados importantes, Eustáquio. Na educação, nós estamos no 3º lugar no IDEB, e ontem saiu o dado no MEC, né, o MEC divulgou, onde o Espírito Santo também ele está como o 3º estado que mais alfabetizou as crianças até o 2º ano do fundamental. Ceará em 1º lugar, Paraná em 2º lugar, Espírito Santo em 3º lugar. Na saúde, o Espírito Santo tem a menor mortalidade infantil e alcançamos, junto com Santa Catarina, também no ano passado também, a maior expectativa de vida, ultrapassando 80 anos. Na segurança, nós em 2010 éramos o 2º estado mais violento do país, com mais de 2.000 homicídios. O ano passado, nós nos posicionamos entre 15º estado, com menos de 1.000 homicídios, caminhando para chegar entre os 5, 7 estados mais seguros do Brasil. Diz a velha filosofia chinesa que não se trata de ter o que quer, mas de querer o que tem. Você está sugerindo que está sendo bom esse momento de estar aqui no Espírito Santo? O Espírito Santo ele tem uma característica que eu falei, né? Uma cultura de planejamento, uma cultura de gestão fiscal, mas também tem outros ingredientes também que ajudaram muito o Espírito Santo, né? Nós temos hoje uma estabilidade institucional que permite o Espírito Santo avançar, um espírito de colaboração entre a academia, a sociedade civil, o setor produtivo, o governo e os poderes. Então isso foi uma construção, nós sabemos que nem sempre foi assim no Espírito Santo, nós vivemos momentos difíceis na década de 90, mas eu acho que essa década de 90, o desafio que nós vivemos na década de 90, fortaleceu a sociedade para que a sociedade de fato pudesse se organizar e virar essa página. E hoje o Espírito Santo, onde você vai, o Espírito Santo é referência em política pública. E uma certa competência também, né, secretário, em mobilizar os entes municipais? Sim, não, isso não acontece também somente pelo movimento natural. É preciso também ter lideranças também que possam conduzir esse processo. E o Espírito Santo, ele teve 2 lideranças importantes nesse período, nesses últimos 20 anos, que conseguiram aglutinar toda essa energia social para que o Espírito Santo chegasse onde nós estamos hoje.
Secretário, como é que você está avaliando hoje assim, o perfil da economia capixaba nesse momento da contemporaneidade, que está havendo tanta disrupção, tanta emergência de novos elementos de geração de riqueza? Sempre houve uma apologia, né? uma exaltação de uma localização altamente estratégica e privilegiada, não suficientemente aproveitada. Como é que você está vendo esse contexto, secretário? Nesse momento, Eustáquio, nós estamos, inclusive, revisitando o planejamento de longo prazo do Estado. Não é do governo, não. É uma construção coletiva da sociedade. Nós temos hoje o plano de longo prazo do Espírito Santo, é o ES 2030, com marco temporal até 2030, nós estamos revisando ele para 2035, quando o Espírito Santo completa 500 anos da sua colonização. Então, é ES 500 anos. E percorremos todo o Estado discutindo essa agenda, né? E estamos fazendo outras agendas, e o que nós percebemos de forma muito clara, olhando para trás, Eustáquio, é que o Espírito Santo ele se reinventou de momentos em momentos, entendeu? Saímos da monocultura na década de 60 com a cafeicultura, problema que nós tivemos com a crise do café. O Espírito Santo se reinventa para a industrialização, as grandes plataformas vieram para cá, o Espírito Santo descobre a sua vocação para o comércio exterior, depois, logo na sequência, o Espírito Santo descobre também a sua vocação de localização geográfica no país, onde nós estamos a 1.000 quilômetros de 70% do PIB e quase 60% da população capixaba brasileira. Na região sudeste também. Na região sudeste. Então, assim, o Espírito Santo descobre essa vocação e isso tem impulsionado o nosso desenvolvimento até aqui. Mas nós temos desafios. Quando nós olhamos para 2035, antes de chegar em 2035, 2032, a reforma tributária tira do Espírito Santo ferramentas importantes de competitividade, como o Investe, como o Compete. Além disso, muda a regra tributária, onde a tributação passa a ser no destino. Então, hoje nós temos grandes plataformas de distribuição de produtos, os condomínios logísticos que nós temos no Espírito Santo, saindo do Espírito Santo, distribuindo produtos para o Brasil todo, nós vamos deixar, o imposto vai deixar de ser retido aqui, ele vai ser retido já no destino. Então temos esse desafio. Mas nós temos soluções para temos possibilidades de aproveitar também essa vocação, melhorando a eficiência da nossa plataforma logística. Claro que nós precisamos do governo federal, discutindo com o governo federal, a F-118, a FCA, a 262, a 101, a 259, são vias importantes para que a gente possa, de fato, ser a porta de entrada para o Brasil e a porta de saída também dos produtos brasileiros para o resto do mundo. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é essa vocação que nós temos também, sobretudo no sul do estado, para aproveitar esse processo de mudança da matriz energética, né? Então, o Atlas Eólico aponta de forma muito clara o potencial que nós temos de geração de energia, sobretudo onshore, offshore, energia eólica no sul do estado, geração de hidrogênio verde, amônia. A amônia vai ser o grande combustível que vai movimentar o mundo daqui a algum tempo, então isso também é uma possibilidade. Esse projeto de descarbonização, nós lançamos agora o plano de descarbonização do Espírito Santo, estamos estudando isso junto com a academia, junto com a sociedade civil, discutindo com a sociedade civil, e o Espírito Santo tem potencial também para se aproveitar disso. O mundo está olhando onde ele tem possibilidade de fazer investimentos sem riscos geopolíticos. Olha para o mundo, você tem riscos geopolíticos na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, no Brasil você não tem. E você encontra no Espírito Santo um Estado organizado, um Estado que tem todas essas possibilidades, então temos possibilidade de atrair esses investimentos para o Espírito Santo. A presença hoje do secretário de Economia e Planejamento do Estado do Espírito Santo, Álvaro Duboc. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do secretário estadual de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Secretário, o senhor falou num tema que eu queria pensar, porque o senhor falou desse vasto leque de perspectivas que se abre para o Espírito Santo. Hoje em dia, quais são os critérios de alocação de recursos do Fundo Soberano? O Fundo Soberano, ele começou a primeira FIP dele, a primeira tranche, de 250 milhões, foi para poder apoiar empresas de base tecnológicas daqui do Espírito Santo ou que tenham pretensão de vir para o Espírito Santo, trazer seu domicílio fiscal para o Espírito Santo. Porque nós entendemos, o Eustáquio, que é fundamental que a gente apoie e fortaleça o ecossistema de inovação. Se a gente olhar países como Singapura, se a gente olhar países como Portugal, esses países, Israel, são países que investem em torno de 4%, 5%, 6% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Por isso eles estão na frente. Então é fundamental que a gente fortaleça o ecossistema de inovação e hoje o Espírito Santo tem esse modelo rodando com investimentos privados e com apoio do poder público. No poder público nós temos o Fundo Soberano, falei, uma tranche de 250 milhões, que é administrado pela TM3, uma empresa da Bolsa de Valores, onde nós tem todo um processo de seleção e de apoio às empresas, às startups. Mas também temos outros também, temos outros projetos, os editais da FAPES, o MCI, Funcitec. Temos um conjunto de investimentos públicos apoiando iniciativas de base tecnológica, startups, para que a gente possa, de fato, abrir uma nova economia para o Espírito Santo continuar desenvolvendo, gerando riqueza e oportunidades para a população capixaba. Secretário, o senhor mencionou também essa questão que parece agora próxima de se realizar, embora tenha sido sempre decantada, que era a nossa vocação para um complexo, um parque de logística, né? Nós temos agora a iminente aí, talvez a inauguração da Imetame, que é um projeto extremamente arrojado, ambicioso, com portos, com cais lá de profundidade que comportam navio pós-Panamax, que não entra no Porto de Santos, não entra no Porto de Paranaguá. Mas a gente tem uns entraves, a gente tem uns gargalos. Como é que é a perspectiva sua, que o cara está pensando nessa realidade hoje para o Espírito Santo? Como é que você está vendo isso? Eu acho que Aracruz, de fato, é um município que tem um potencial gigantesco. Primeiro, ele ter sido incluído na Sudene, então tem algumas vantagens competitivas em relação a outros municípios, né? Mas, sobretudo, com a ZPE, que foi criada lá, e com o porto da Imetame. Então, hoje, Aracruz é um município com potencial de desenvolvimento muito grande. Mas não adianta você ter porto se você não tiver... Se a carga não chega. Se a carga não chega ou não sai. Né? Então, assim, de fato, esse é o desafio do governo do Estado. O governador Renato Casagrande tem discutido muito isso com o governo federal, para que o governo federal cumpra o seu papel de fazer investimento naquilo que é de responsabilidade do governo federal. Então, o governo federal lançou já o edital do projeto de duplicação. Não vai ser uma duplicação total da 262, será em três fases a duplicação. A primeira fase até Venda Nova e depois um pouco mais para frente. Mas esse investimento do governo federal é um investimento fundamental, porque sem esse investimento nós não vamos conseguir conceder a 262 para que, de fato, seja uma via bem moderna, né? Então, porque os investimentos, o CAPEX é muito alto para viabilizar a concessão.
Uma outra situação que está em vias também de ser resolvida também é a 101, aquele imbróglio que gerou a 101 com a desistência do contrato por parte da Eco 101, e agora me parece que isso está caminhando, já tem o aval do Tribunal de Contas da União, estão finalizando, o governo federal junto com a empresa, finalizando os últimos ajustes contratuais para a retomada dos investimentos de duplicação de parte da 101. Mas temos também necessidade também de investimentos também na duplicação, pelo menos de alguns trechos, da 259, que sai dali da 101 ali perto de João Neive e vai até Baixo Guandu, entrando para dentro de Minas Gerais. Também uma via também importante também, sobretudo para o porto de Imetame, né? Para que a gente possa, de fato, ser essa porta de entrada e de saída do Brasil. E a FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, que liga ali de Belo Horizonte, liga a Ferrovia Vitória Minas, mas liga Belo Horizonte até o centro do Brasil, possibilidade da gente trazer carga de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais também, para os portos capixaba, porque hoje nós temos uma infraestrutura logística portuária muito boa e ociosa, parte dela ociosa. Nós precisamos de aproveitar essa vocação que nós temos, mas para isso a gente precisa melhorar a plataforma. Do ponto de vista do governo do Estado, nós estamos fazendo isso, modernizando parte das rodovias estaduais, nesse investimento de 11 bilhões e meio, certamente mais da metade desse recurso é de investimento de infraestrutura nas nossas rodovias, porque você sabe, Eustáquio, que boa parte da economia do Espírito Santo, dos municípios capixabas, é com base na agricultura e na agricultura familiar. Então nós precisamos de melhorar a infraestrutura de escoamento da produção capixaba para o mercado interno, para o mercado brasileiro e também, por que não, para o mercado externo. Secretário, você sabe a concessão da FCA nesse trecho que vai até lá dentro de Goiás, a partir de Belo Horizonte, a concessão original expira em 2026 e há negociações para antecipação da renovação da concessão, né? E há quem defenda a proposta de colocar como contrapartida dessa concessão, dessa renovação, a construção daquele contorno da Serra do Tigre. É isso, o governo do Estado, o governador Renato Casagrande tem discutido isso com o ministro Renan, tem discutido isso com o governo federal, a importância desse investimento ser feito na possibilidade de antecipação da concessão. É um investimento em torno de 3 bilhões, esse contorno da Serra do Tigre, e que certamente vai trazer para o Espírito Santo mais eficiência logística no deslocamento de carga do centro-oeste para os portos capixaba. Mas, além disso, também há uma discussão, junto com o governo de Minas Gerais também, de um outro ramal da própria FCA, além desse contorno da Serra do Tigre, um outro ramal indo ali em direção a Brasília, em Pirapora, porque hoje você tem um centro de produção de grãos muito forte nessa região de Minas Gerais, noroeste de Minas Gerais ali. Então, essa também é uma outra possibilidade que está em discussão com o governo federal nesse processo de antecipação. O governador Renato Casagrande, o governador Romeu Zema, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a Federação de Indústrias de Minas Gerais, estão nessa interlocução, nesse diálogo com o governo federal, para ver se a gente viabiliza esse investimento. Voltando ao que é a cereja do nosso bolo, que é a vocação do Espírito Santo para o mercado externo, né? Ele é virtualmente uma plataforma de exportação, está equipado, é porta ao mar e porta de saída e porta de entrada. Mas ele é composto, a nossa estrutura logística, que agora os próprios municípios do entorno metropolitano, como Viana, estão descobrindo, né, que ali abriga uma vocação de armazenagem muito grande, o advento das EPE, que vai dar um impacto, porque vai refinar o perfil da economia, né, não vai trazer só exportação de commodities. Mas, digamos assim, os ativos dessa estrutura estão meio que assim, eles são autônomos. Você tem todo as plantas industriais que já existem aí e que foram responsáveis pela arrancada da nossa industrialização nos anos 90, né, os grandes planos industriais. Nós temos esses eixos viários que são fundamentais. Aliás, o Espírito Santo é muito privilegiado ter um eixo perpendicular e um eixo longitudinal, ou seja, nós temos um conjunto, mas isso aí, você acha que essa estrutura ela opera espontaneamente ou merece a coordenação de uma instância de gestão? Tipo um parque logístico formal? Eu acho que as duas coisas, elas andam
juntas, sabe, o Eustáquio, assim. Ao mesmo tempo que o município de Aracruz se viabilizou montando as EPE, primeiras EPEs privada do Brasil, um investimento privado, né? Ao mesmo tempo, os mecanismos de incentivo do governo do Estado, o Investe e o Compete, trouxeram para o Espírito Santo essa vocação de distribuição logística. Hoje nós temos muitos condomínios logísticos, cada vez surgindo novos condomínios logísticos, não é só Viana, Guarapari, Cachoeira, Cariacica, Colatina, sem falar nos polos industriais também, de Linhares também, que tem uma vocação muito forte também de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que o Espírito Santo, ele se redescobriu disso. Porque tem 3 coisas que são fundamentais. A segurança jurídica, isso nós temos no Espírito Santo. Garantia dos contratos, né? Garantia dos contratos. Uhum. Você tem também no Espírito Santo qualidade de vida. Esses empresários estão vindo para o Espírito Santo trazendo as suas famílias, porque você tem qualidade de vida. E você tem uma posição logística, uma posição geográfica diferenciada, tanto para o mercado interno brasileiro, quanto para o mercado exterior. Então a gente precisa conectar todas essas ações e esse é o esforço do governo para que o Espírito Santo continue um estado forte e competitivo. O senhor concorda que o Espírito Santo é o novo que se apresenta ao Brasil, a nova fronteira de desenvolvimento, mais nova do que inclusive aquelas regiões ainda virgens do norte brasileiro? Se a gente conseguir conectar todas essas nossas possibilidades, né, ser um polo de geração de energia renovável, né, na mudança da matriz energética, se a gente conseguir conectar também o nosso projeto de descarbonização, né, hoje o mundo está comprando crédito de carbono, tem uma discussão ainda com relação à regulamentação nacional, mas o mundo já está um pouco mais à frente com algumas certificadoras já. Se a gente conectar também a nossa vocação portuária com a infraestrutura logística, eu acho que, e mais aquele outro assunto que nós falamos no bloco anterior, com relação ao ecossistema de inovação, conectando todos esses pontos, eu acho que o Espírito Santo, de fato, continuará sendo um estado de destaque e de referência nacionalmente. Vai acabar fazendo um nome, jus ao nome. Isso. Muito grato, secretário, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a alegria de estar aqui com você, estar aqui no seu programa. Sempre que convidado, estarei aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença hoje do secretário de Economia e Planejamento do Estado do Espírito Santo, o secretário Álvaro Duboc. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.